Lei de Segurança Nacional. Ideologia, poder militar e criminalização dos movimentos populares. Não sorria. Você está sendo filmado. Violência e criminalização foram e são as principais formas que o Estado brasileiro utiliza para ter controle sobre a população. Em especial, os movimentos populares e organizações coletivas por direitos. Elas podem ter respaldo em um conjunto de ideias, ideologias e se darem por meio da atuação do aparato policial de contenção e repressão no Estado. Lei de Segurança Nacional, Lei 7.170, criada em 1983, no período da ditadura militar, que tinha como objetivo definir crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social. A lei foi bastante influenciada pelo modelo americano que, desde 1947, foi criada como uma medida para conter o avanço do comunismo e permaneceu mesmo após o fim da ditadura. Comunismo, modelo político-ideológico que previa a formação de uma sociedade em que as classes sociais não existiriam, uma sociedade igualitária, baseada na propriedade comum dos meios de produção. Após a Segunda Guerra Mundial, vários militares frequentaram cursos militares norte-americanos e foram influenciados pela concepção de defesa nacional e pelo medo do inimigo interno, que também influenciou a criação da Escola Superior de Guerra. O Brasil atacava o comunismo soviético e apoiava o sistema econômico dos Estados Unidos, o capitalismo. A ditadura também atacou a organização de movimentos negros, LGBTs, de mulheres, camponeses e indígenas. O inimigo interno criado pela ditadura era o próprio povo. Na comunidade quilombola de Rio dos Macacos, por exemplo, a Marinha há anos tenta retirar o território e as formas de viver quilombolas da comunidade, argumentando que ela ameaça a segurança nacional se acessar o rio que dá nome à comunidade. Capitalismo. Regime econômico que se baseia em duas classes, capitalistas e proletários. Os capitalistas são os detentores dos meios de produção e os proletários possuem apenas sua força de trabalho e precisam vendê-la para os capitalistas em troca de um salário. Na ditadura também foi criado o Serviço Nacional de Informação, SNI, Lei 4.341/1964, um órgão de espionagem que intervia em universidades, jornais, sindicatos, igrejas, movimentos sociais para criminalizar os inimigos internos e que ajudou a encobrir casos de corrupção na ditadura militar, criando uma impressão que os governantes militares eram menos corruptos. Atualmente, o SNI é conhecido como ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Como pode a manifestação popular ser considerada crime? A ditadura acabou. Será? Pois até hoje a Lei de Segurança Nacional continua a ser utilizada como forma de criminalizar os movimentos sociais e populares que lutam por direitos constitucionais. 8 líderes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra em 2014 e líderes da greve dos caminhoneiros em 2018 foram denunciados por crimes previstos na Lei de Segurança Nacional. No dia 4 de março de 2021, um jovem de 24 anos foi preso em Uberlândia por ter feito uma mensagem no Twitter em oposição ao militar Bolsonaro e foi preso com base nessa lei. A Lei de Segurança Nacional tem sido utilizada no governo Bolsonaro para intimidar opositores. Desde 2015, foram instaurados 121 inquéritos com base na LSN. 77 deles foram instaurados entre 2019 a 2020. Outras legislações usadas para perseguir movimentos sociais e populares avançaram na história do país, a exemplo da Lei Antiterrorismo, Lei nº 13/260, criada em 2016. Artigo 2º. Terrorismo. Consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos nesse artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. A aprovação dessa lei foi impulsionada pelos Jogos Olímpicos no Brasil. O objetivo era evitar protestos da população, como aconteceu durante a Copa das Confederações de 2014. A lei é muito aberta e dá margem para que os poderes públicos considerem qualquer manifestação ou movimento social que questione o regime político uma ameaça à pessoa, ao patrimônio, à paz pública. A lei chega a tratar manifestantes como se fizesse parte de organização criminosa.
Com a revogação da Lei de Segurança Nacional em 2021, por meio da Lei 14.197/21, alguns crimes deixaram de existir e o texto possibilita mais adesão ao Estado democrático de direito, permitindo, por exemplo, que a manifestação crítica aos poderes por meio de atos, passeatas ou greves, por exemplo, não seja crime. O presidente Jair Bolsonaro vetou na nova lei o crime de comunicação enganosa em massa, as chamadas fake news, quando se promove ou financia informações falsas e que sejam capazes de intervir no processo eleitoral. Por que será?